Olha, estamos de volta ao som do caçula aí, meu brother. Perguntar pra ele. Você já teve algum bichinho de estimação? Já. Tive cachorro. Só? Nossa, tinha 2. Eu saía no meio da briga deles na rua. Pra apartar. Você falar mais? Não. Gostava? Pois é, a vida com bichinho de estimação é muito mais gostosa. Ainda mais quando tudo está bem com a saúde dele. Então nós vamos falar sobre um tema delicado na vida do seu amiguinho de 4 patas. Em mais uma edição do Todo Pet. Bom, e o tema é castração. Será que essa técnica traz benefícios para o seu pet? Quem fala mais sobre o tema é a diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira, nossa parceira, nossa colaboradora, que é a veterinária Fernanda Fragata. Fala, Fernanda, tá boa, meu amor? Tudo bom? Bem, você, amor. Prazer obrigado mais uma aqui, vez. Meu prazer. Ah, que bonito. Olha, ai, que bonitinho. Eu sei uns amiguinhos para ilustrar um pouco. Porque pegar no colo essa rapaziada não vai dar certo, não. Tem que ser bichinho de pelúcia mesmo. Bom, Fernanda, a castração, ela não tem só por finalidade a interrupção da procriação, né? Uhum. Tem outras coisas, né, nessa história. Quais são os benefícios que um animal pode ter com a castração? Então, a gente ouve muito falar, né, do controle populacional, principalmente os animais abandonados, animais de rua, né, de comunidades carentes, mas não para por aí. Então, muitas vezes a pessoa tem um animal em um apartamento, então ela acha que ela não precisa e que não teria nenhum benefício castrar o animal, mas se engana muito. Hoje, principalmente com essa sobrevida maior dos cães e dos gatos, a gente tem muitos tumores, muitos cânceres, né? E tem outras doenças também que podem ser prevenidas com a castração, principalmente se ela for antes do primeiro cio. Então também se engana quem acha que tem alguns mitos, né? A fêmea tem que ter a primeira cria para depois castrar, senão ela vai ter problema, ou o macho precisa cruzar uma vez antes de castrar. Não. O ideal é que a gente castre antes da maturidade sexual. Então, antes que eles entrem nessa fase adulta, né? Então, a partir dos 5 meses é o que a gente costuma recomendar. Em campanhas de castração para a população carente, para controle de natalidade, algumas vezes eles começam a partir dos 2 meses, mas aí é um outro caso, né? Então, a gente pensando nos animaizinhos que a gente tem em casa, então termina o esquema de vacinação, que acontece por volta dos 4 meses, e espera de 15 a 30 dias para que ele tenha a resposta imune da última vacina que ele tomou, e aí sim a gente parte para a castração. Essa história, por exemplo, eu só tenho fêmea. Uhum. E já tinha ouvido falar, colegas seus, né, que a castração para a fêmea é fundamental em termos de medicina preventiva. Sim, a gente tem inúmeros probleminhas que a gente pode evitar. Então, o primeiro é a gravidez psicológica. Nossa. Que quem não teve uma fêmea com gravidez psicológica não imagina o que é. Eu imagino. Elas mudam de comportamento, elas sofrem, né? A mama enche de leite, empedra porque você não tem um filhote para mamar, e elas sofrem demais, e isso vai acontecendo a cada cio. Dá uma mastite, dá um monte de doença, né? Dá infecção, elas têm que tomar remédio para secar esse leite. E depois da gravidez psicológica, ela ainda pode ser acometida de uma infecção do útero. Então, toda vez que a fêmea cicla e não emprenha, ela tem grande chance de desenvolver a piometra, que é a infecção do útero e que é uma emergência médica e pode levar a cachorrinha à morte. Então, ela entra em sepse porque vira uma coleção de pus dentro do útero dela. Então, é super grave. Então, a gente também consegue evitar isso com a castração precoce. E o tumor de mama, né? O tumor de mama hoje, a incidência é muito alta nas cadelas. É uma das maiores causas de morte em cadelas de meia idade para idosos, né? E a piometra também.
E a gente tem nas cadelas uma incidência muito grande de tumores malignos. Então, a chance de desenvolver metástase e você ter complicações é muito grande. Além do que, a cirurgia é extremamente mutiladora, então você tem que tirar toda a cadeia mamária. É um sofrimento para a família e para a cachorrinha. Né? E as gatas não estão livres disso. Também não? Né? Então, gata também tem pseudociese, né, que é a gravidez psicológica. Gata também pode ter piometra e também tem tumor de mama. E lembrando que os tumores em gatos sempre são muito mais agressivos do que nos cães. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado. E a gata tem a parte comportamental. Então, quem tem gato em casa sabe que a gata no cio, ela muda o comportamento, ela fica mais arisca, ela se esfrega nos móveis e ela canta a noite toda. Né? Então, quem tem vizinho já sabe que é um motivo a mais de reclamação. Então, além do que o incômodo, porque ela vai tentar fugir de toda forma, ela quer sair, porque é um instinto do animal. Então, acontece de cair de janela, se machucar em grade, porque o dono tenta segurar e ela, de todo jeito, tenta sair. Então, a gente evita também esse comportamento de risco. E a gatinha Lili, que foi paciente por um dia? Gatinha Lili, linda, né? Ela foi adotada pela Carla, um beijo para Carla. E ela foi para castrar com 7 meses e passou aí um dia inteiro lá com a gente para ficar livre de todos esses problemas. Vamos ver a Lili. No procedimento de castração, a gente tira todo o sistema reprodutivo da fêmea, ovários, útero. O objetivo é impedir que ela entre na vida reprodutiva. A gente vai fazer uma cirurgia onde é feito um pequeno corte no abdômen. Por esse corte, nós acessamos os órgãos do sistema reprodutivo e cirurgicamente a gente faz a retirada. É um procedimento tranquilo, leva mais ou menos 30 minutos e a gente tem como fazer um procedimento com bastante segurança para o paciente. Normalmente a recuperação da cirurgia de castração é uma recuperação tranquila. O paciente tem indicação de ficar as primeiras 24 horas de pós-operatório em ambiente hospitalar. Depois vai para casa com uma roupinha cirúrgica protegendo o corte cirúrgico e mais ou menos 7 a 10 dias depois é feita a retirada dos pontos e alta do tratamento. A Lili era uma filhotinha, tudo, né? É diferente entre cães e gatos, esse tipo de comportamento é muito diferente? As recomendações que você dá são diferentes para um e para outro? Não, em relação às espécies, não muda muito, né? É bastante semelhante. Agora, os cães, os machos, né? Então, tanto cão quanto gato, também precisam ser castrados. As pessoas esquecem às vezes, e existe ainda um machismo, uma cultura um pouco latina, onde o dono, ele aceita numa boa castrar a fêmea, mas ele não aceita castrar o macho. Mas existe, por algum acaso, algum benefício para a castração do macho? Muitos. Então, é bom que se saiba disso. Diminui a agressividade, porque o excesso de testosterona faz com que ele queira, né, dominar aquele território, então é maior chance dele ser agressivo, dele atacar outros animais e às vezes até mesmo as pessoas de casa quando tem uma fêmea no cio por perto. Diminui o problema de demarcação de território, então quem mora em apartamento sabe a dificuldade que é, né, você controlar isso. E os cães e os gatos podem ter tumor de testículo e tumor de próstata. Então, a partir dos 5, 6 anos, né, os cães que não são castrados, eles precisam estar sendo acompanhados porque eles têm a hiperplasia prostática, que é benigna, mas isso pode se transformar num tumor, num câncer e também altamente metastático, então é maligno. Tem alguma contraindicação? Nenhuma. Nenhuma contraindicação, mesmo os de mais idade, agora já está velhinho, né? Algumas doenças também exigem, para um melhor controle, que o animal seja castrado. Então, por exemplo, as fêmeas diabéticas, se elas não forem castradas, a cada ciclo elas acabam tendo um desbalanceamento muito grande da diabetes. Então, pode entrar em cetoacidose, ter complicações graves da doença, né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Então, o ideal é adquirir um animalzinho, seja adotado, comprou, ganhou,
né, já se oriente com o veterinário para castrar o mais breve possível. Com exceção quem for procriar e ter filhotinhos, mas que eu acho que hoje, com a conscientização, isso tem diminuído bastante. Sem dúvida. Né? A gente está adotando mais e mesmo está sendo um pouco mais restrito aos criadores de determinadas raças você ter um número de filhotes. Então, quem está tendo para ter o pet, casa, membro da família, acaba optando para evitar justamente esses problemas no futuro. Que bonitinho, não é? Além disso aqui, que é para não tirar as coisas, tem isso aqui. Que é isso aqui? Esse daqui, ele é um doutor, um doutor gato. E aí bate o coraçãozinho. E a roupinha pós-cirúrgica? E a roupinha para proteger, né? Então, normalmente, depois da cirurgia, eles ficam internados para medicação, controle de dor. E eles vão para casa com essa roupinha, para que não mexa no curativo, porque o processo de cicatrização coça um pouco. E depois de 10 dias, retira-se os pontos e vida normal. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Mais uma vez, Fernanda Fragato, que é diretor do Hospital Veterinário Sena Madureira, que é a nossa colaboradora, está sempre com a gente aqui às sextas-feiras, e eu agradeço mais uma vez, meu amor. Obrigada. Obrigado, querida.